A paz de Deus, meus irmãos. Paz dele, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Sou o irmão Dorival da Comunidade Cristã no Brasil, conhecido como Nova CDB. Ministério esse está à frente do nosso irmão ancião Isaías Gonçalves. Isaías Francisco Morato. Estou também à frente do trabalho do Projeto Resgate, também do ID Pregar o Evangelho e também da Web Rádio da Comunidade Cristã no Brasil. Convido você para nossas reuniões cristãs, você que se afastou, você por um motivo ou outro não está se juntando numa congregação, vem fazer parte do nosso trabalho, você é bem-vindo e a irmã também é bem-vinda. Bom, tem uma mensagem da Palavra de Deus e ela se encontra no livro de Lucas 18, escrito assim, é a parábola do juiz Inico, né? E Jesus contou-lhe também uma parábola, Jesus, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra meus adversários. E por algum tempo não quis mais. Depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não me volte a me importunar muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, né? De noite, ainda que tardio, para com eles. Diz, fará justiça quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura não achará pé na terra. Amados irmãos, até aqui. Então, o juiz iníquo, né? O juiz iníquo. Jesus contou essa parábola de um certo juiz que nem a Deus temia. Ele era iníquo. Ele dava justiça para aqueles que lhe convinha, né? Com certeza era um homem corrupto, um homem que vivia de propina, coisas semelhantes. Ele era iníquo, ele não tinha temor de Deus. Mas uma mulher procurava justiça com ele. E ela estava sempre lá, pedindo justiça, pedindo justiça. E a justiça não vinha. Mas ela insistia. E o juiz se sentia incomodado. Eu vou fazer justiça para ela porque ela não me importune, porque toda hora ela está aqui. Então, para evitar qualquer coisa, eu vou dar a ganho de causa dela, ela não vai me importunar mais, eu vou ter paz. Então a insistência dela, a persistência, deu a vitória para ela. E o Senhor Jesus estava nos ensinando, quanto mais para a justiça a Deus, que é o nosso juiz, nosso Deus, né? Se o homem da terra não suportou o clamor da justiça daquela mulher, ainda que seja para ele não ser importunado, quanto mais nosso Deus que é justo, quanto mais nosso Pai que é justo, irmão. Então, ele está falando que a chave da sua vitória, da minha vitória, está na persistência da oração. É peticionar a Deus, Senhor, olha a minha causa, olha a minha necessidade, estou abrindo meu coração, estou mostrando toda a minha necessidade a Ti, Senhor. Venha ao meu encontro, essa é a minha causa, essa é a minha necessidade, me ajuda, me decreta uma sentença a meu favor, Senhor. Tem misericórdia. E Ele está falando para que você, né, que eu, insista na oração. Que Ele é um juiz justo. Então, Ele falou, quanto mais nosso Pai vai praticar a justiça, aquele homem que praticou justiça e persistência, quanto mais se você perseverar em Cristo. Então, aquele homem, ele não tinha temor de Deus. E a parábola falava para você que o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. E ele mostrou que aquele homem não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Mas aquela mulher, aquela viúva, ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Então, meu irmão, você está pedindo justiça, você está pedindo a intervenção divina numa causa, numa necessidade, num projeto seu. O caminho é esse, irmão. É clamar a Deus, aquele que pode resolver. E aquela viúva insistiu, ela persistiu, ela
continuamente ia ter com aquele juiz, até que ele deu sua causa. E essa viúva, ela o aborrecia, o juiz. E com certeza, irmão, se você buscar a Deus, você não vai aborrecer a Deus, você vai agradar a Deus, porque é assim que Ele quer que nós façamos, que nós busquemos a Ele em oração, que nós confidenciamos a Ele as nossas necessidades, que nós clamamos a Ele a misericórdia a nosso favor. E o Senhor Jesus falou e disse, ouvi o que disse esse injusto juiz, né? Ele deu a causa. Todavia, como essa viúva me molesta, ele de fazer justiça para que, enfim, não volte mais e me importune muito. Então, quanto mais o Senhor, né? E disse o Senhor Jesus, ouvi que diz esse justo juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Você é um escolhido, meu irmão, através de Cristo, quando você creu no sacrifício, quando você teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, quando você adquiriu a fé, quando você ouviu a palavra de Deus, você teve fé. E a fé, né, é o firme fundamento das coisas que esperam não se ver. Tenha fé nessas orações que você fez. Tenha fé nesses pedidos que Deus já venha ao nosso socorro. Às vezes nós queremos que nosso Deus seja igual um gênio da lâmpada, né? Pediu, já está na mão. Não é assim, irmão. Tudo tem um tempo. Não é assim? Não tem determinado para todas as coisas. Vai ter o tempo da nossa vitória. Tem um tempo que o advogado liga para você e fala, olha, saiu a sentença. Foi favorável. Venha receber. O que é de direito seu, o juiz concedeu. Foi deferido, foi ao seu favor. Então é assim na terra, não é? E no céu também, irmão. Nós peticionamos aos céus, através de Jesus. Jesus intercede. E no tempo certo, Deus fala, agora, essa é a minha vontade, é a minha decisão. Então, é a hora da gente confiar no poder da oração. É a hora de nós confiar na justiça de Deus. A justiça de Deus é acima da justiça dos homens. Como está escrito aí, Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Então, já chegou a justiça de Deus para aqueles que clamam a sua misericórdia, irmão. E a sentença é favorável, porque é os seus filhos que está pedindo. E no tempo certo, Deus vai dar essa vitória na nossa mão. Essa mensagem, que Deus abençoe a todos. Compartilhe e divulgue esse vídeo em nome do Senhor Jesus. Paz de Deus, meus irmãos.